Olá, terceiro ano! Hoje a nossa aula é a revisão, que vai abordar os conteúdos da prova para o terceiro bimestre. E nós vamos agora trabalhar essa revisão para que vocês possam fazer uma prova bem legal, certo? Vamos lá! Revisão de ciências. Aqui nós temos os conteúdos trabalhados no terceiro bimestre. Nós vimos os animais. Nós trabalhamos animais invertebrados, que eles se dividem em 5 classes: mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Nós trabalhamos os animais invertebrados, a reprodução dos animais e animais ameaçados de extinção. Vamos trabalhar agora um pouco, vamos revisar um pouco sobre animais vertebrados, invertebrados e os demais conteúdos. A diversidade de animais é muito grande em nosso planeta. Elas podem se apresentar com uma ampla variedade de características, tamanhos e formas, sendo reunidos em grupos de acordo com determinadas semelhanças. Os animais podem ser agrupados, por exemplo, de acordo com, se tivesse lá na prova, como os animais podem ser agrupados de acordo com, aí vocês responderiam: o lugar onde vivem. Onde é que eles podem viver? Na terra, na água ou no ar. O modo como se locomovem. Que modos são esses? Eles podem andar, eles podem nadar, eles podem rastejar, eles podem voar e eles podem saltar. E também de acordo com a cobertura do corpo. O corpo dos animais pode ser coberto de escamas, ou de pelos, ou de penas, ou de carapaças. Nós podemos separar os animais em 2 grandes grupos. Que grupos são esses? Os vertebrados, que são aqueles animais que possuem crânio e coluna vertebral, e também invertebrados, que são os animais que não possuem crânio nem coluna vertebral. Está aí a principal diferença entre os vertebrados e os invertebrados. Os vertebrados, eles possuem crânio e coluna vertebral, e os invertebrados não possuem crânio e nem coluna vertebral. Os animais vertebrados são semelhantes por apresentarem crânio e coluna vertebral. O crânio e a coluna vertebral fazem parte do esqueleto. O que é um esqueleto? Um conjunto de ossos responsáveis por dar sustentação ao corpo. Além disso, o esqueleto protege os órgãos internos, ou seja, que estão dentro dos animais, como os pulmões e o coração. Observe, aqui nós temos na imagem de animais vertebrados, no caso o ser humano e o peixe, né? Possui crânio e aqui a coluna vertebral. Crânio e a coluna vertebral. No entanto, apesar dessas semelhanças entre os animais vertebrados, eles possuem outras características que os diferenciam, sendo divididos em 5 classes. Quais são as classes que os vertebrados são divididos? Mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Vamos falar um pouco sobre os mamíferos. Os mamíferos são animais que apresentam uma característica em comum. Que característica é essa? A presença de glândulas mamárias, órgãos
responsável pela reprodução do leite. Glândulas mamárias é o órgão responsável pela produção do leite. Geralmente, o corpo desses animais, dos mamíferos, é coberto de pelos que protegem a pele e ajudam a manter o corpo aquecido. Os mamíferos habitam quase todos os lugares. A maioria dos mamíferos vivem na terra. Alguns vivem na água, como as baleias, os golfinhos e as focas, mas todos respiram pelos pulmões. Nós temos aqui exemplo de mamíferos. Nós temos o ser humano, a baleia e o morcego. Agora vamos para as aves. As aves são animais que possuem o corpo coberto de penas. Apresenta um bico, um par de asas e um par de pernas. Se eu perguntasse para vocês quais as principais características das aves, vocês responderiam: possui um corpo coberto de penas, apresenta um bico, um par de asa e um par de pernas. Existem espécies adaptadas aos diversos habitats do planeta. Esses animais podem viver em ambientes terrestres ou aquáticos. Onde as aves podem viver? Em ambientes terrestres ou aquáticos. E assim como os mamíferos respiram pelos pulmões. Vários representantes desse grupo desenvolveram a capacidade de voar, enquanto outros, como o pinguim, não é capaz de alçar voo, mas suas asas servem para nadar. Ele tem as asinhas, mas não voa, mas as asas são usadas para nadar. Observe, nós temos aqui o beija-flor e nós temos o pinguim. O beija-flor usa suas asas para voar, já o pinguim para nadar, como eu mencionei. Agora vamos falar um pouco sobre os répteis. Os répteis são animais que têm o corpo coberto de placas ou escamas. Os lagartos, os jabutis, os jacarés, as tartarugas e as cobras são exemplos de répteis. Se eu perguntasse na prova, dê exemplo de animais répteis, vocês iriam responder: lagartos, jabutis, jacarés, tartarugas e cobras. Os répteis, eles tanto vivem em ambientes aquáticos, como também vivem em ambiente terrestre. Ou seja, tanto vivem na água quanto na terra. E locomovem-se. A forma de locomoção dos répteis podem ser nadando, andando ou rastejando. São animais que respiram pelos pulmões. Mesmo as espécies aquáticas, como as tartarugas marinhas, elas precisam subir até a superfície para respirar. Aqui, como você observa, nós temos dois tipos de répteis, sendo que a tartaruga marinha, para respirar, como ela respira pelos pulmões, ela precisa ir até a superfície para poder respirar. Agora vamos falar sobre os anfíbios. O nome anfíbio significa duas vidas. Esse nome foi dado porque a maioria das espécies, quando são filhotes, vivem em ambientes aquáticos, quando são filhotes, e quando se tornam adultos, passam a viver em ambientes terrestres. Ou seja, quando filhotes vivem na água e quando crescem, passam a viver na terra. Exemplo de anfíbios: sapos, rãs, as pererecas, as salamandras e as cobras cegas. Nós temos um exemplo aqui: a rã e a cobra cega. São exemplos de anfíbios. Enquanto vivem na água, os anfíbios respiram através das brânquias.
como é o caso dos girinos, filhotes de anfíbios. Já os adultos que vivem na terra respiram por meio de pulmões e também através da sua pele, que é bastante fina. Nós temos aqui o processo de metamorfose. Aqui nós temos do ovo à rã. O processo que o girino, ele se transforma. Processo de transformação. Aqui nós temos os ovos de rã. Aqui nós temos o girino. Aqui nós temos o girino com pernas. Aqui nós temos a rã jovem. E aqui nós temos a rã adulta. Note que ele vai perdendo essa cauda quando passa a ser jovem. Quando adulto, perde totalmente. Os peixes. Os peixes são animais que habitam no ambiente aquático, como os mares, os rios e lagos, e conseguem se movimentar nesse ambiente com o auxílio de nadadeiras. Assim como todos os animais, os peixes precisam de oxigênio para viver. A maioria das espécies o extrai diretamente da água por meio de estruturas denominadas de brânquias. Geralmente os peixes possuem o corpo coberto de escamas. Nós temos aqui dois exemplos de peixes, como vocês podem observar na imagem. Agora vamos falar um pouco sobre os animais invertebrados. Os animais invertebrados são os que não possuem crânio nem coluna vertebral. Assim como os vertebrados, dividem-se em vários grupos e podem viver tanto em ambientes aquáticos ou terrestres. Fazem parte desses grupos os vermes. De qual grupo? Dos invertebrados. Os vermes, os animais de corpo mole e protegidos por concha, os insetos e crustáceos, os aracnídeos, os animais marinhos de corpo espinhoso. Existem milhares de tipos de invertebrado, de diferentes formas e tamanhos. Aqui nós temos exemplo de animais invertebrados. Nós temos a barata, nós temos a minhoca, nós temos o mosquito, nós temos a estrela do mar e nós temos o caracol. A cobertura do corpo dos animais invertebrados é muito variada. Existe aquele que tem um corpo coberto por casca, como a lagosta, o camarão e a barata. Há os que têm o corpo nu, como a minhoca, e os que têm conchas, como as ostras, os mariscos e o caracol. Invertebrados que vivem na terra. Os invertebrados terrestres podem viver em matas, desertos e muitos outros ambientes. Existem também aqueles invertebrados que vivem enterrados dentro do solo, como a minhoca, ou embaixo de pedras, como o tatuzinho liquidado. Para encontrar alimentos no ambiente terrestre, os invertebrados usam diferentes maneiras de locomoção. Alguns rastejam, como as lesmas, outros têm pernas e andam, como as formigas e aranhas. Existem ainda aqueles que voam, como as borboletas, os gafanhotos e os mosquitos. Estes pertencem ao grupo dos insetos, que são os únicos invertebrados dotados de asas e capazes de voar. Se tivesse lá na prova, qual é o grupo que pertence aos invertebrados dotados de asas e capazes de voar? Vocês responderiam o grupo dos insetos. Aqui nós temos um exemplo, certo? Da formiga, da borboleta e da lesma. A lesma que anda rastejando, a formiga que anda com as pernas e a borboleta que se locomove voando. Invertebrados que vivem na água. Muitos invertebrados vivem em ambientes aquáticos, de água doce ou salgada. São milhares as espécies de invertebrados que vivem nos mares. Elas podem viver nadando, flutuando, no fundo dos oceanos ou
fixo a um substrato, como os que vivem presos em rochas. Aqui nós temos exemplo das estrelas do mar, das esponjas e a lua. Invertebrados que vivem na água e são usados na alimentação. A maioria desses animais são classificados como crustáceos. Aqui nós temos o caranguejo e aqui nós temos o camarão. Alguns invertebrados podem causar sérios prejuízos aos seres humanos. Por exemplo, o Aedes aegypti, mosquito transmissor de doenças como a dengue, a zika e a febre chikungunya. Esse mosquito aqui é considerado um animal invertebrado.